Fala, meu e-consagrado, minha e-consagrada, beleza? Vamos resolver questões da banca IBFC. Essa banca irá elaborar o concurso dos Correios. Vamos para as questões agora. Então, beleza, pessoal, tá aí o material relacionado no link da descrição do vídeo e aí nós iremos resolver essas questões da banca IBFC. Eu separei o conteúdo de tal forma que ficasse didático para que você pudesse entender essas informações, beleza? Então observe o seguinte, a primeira questão diz assim: quanto aos principais aplicativos e acessórios do Windows em português, analise as afirmativas abaixo. Observe que essa questão ela foi elaborada por mim, baseada em tipo de questões que a banca IBFC elabora. Então coloquei o seguinte, ó, bloco de notas é um editor de texto simples, correto, ideal para a manipulação de arquivos de texto com a extensão TXT, ou mesmo arquivos com a extensão CSV e arquivos de logs. Então isso aqui estaria verdadeiro. Item 2. O explorador de arquivos pode ser acessado através da combinação de teclas do Windows mais E. Essa tecla do Windows vai representar a ideia da janela, mas a letra E está associada à ideia do explorador. Então, realmente, isso aqui estaria verdadeiro. Portanto, você marcaria letra A. As duas afirmativas são verdadeiras. Agora observa, retomando a ideia do bloco de notas, trabalhando com arquivos TXT, CSV e logs, eu coloquei aqui para vocês o seguinte, o que é um arquivo de log? Logs são registros detalhados de eventos ou atividades que ocorrem no sistema. Tranquilo? Eles são utilizados principalmente para monitorar, fazer o diagnóstico de problemas e manter um histórico das operações realizadas. Logs podem ser gerados por sistemas operacionais, servidores, aplicativos, dispositivos de redes e muitos outros dispositivos. Então aqui seria um arquivo de log. Agora o arquivo CSV, que são arquivos relacionados à ideia de armazenar dados em formato tabular, linhas e colunas, onde cada linha representa um registro e os valores dentro de cada linha são separados por um delimitador, geralmente uma vírgula ou um ponto e vírgula, dependendo da regionalização. E quando eu penso em arquivos TXT, texto puro, você vai entender que esse arquivo é de texto simples, sem formatação específica. Portanto, realmente, o item 1 estaria correto, bloco de notas, trabalha com arquivos com a extensão TXT, CSV e logs. Tranquilo, pessoal? Portanto, o gabarito realmente ficou a letra A. Próxima. É utilizado um símbolo especial para separar os nomes dos diretórios em um caminho no Windows. Assinale a alternativa correta. Então, essa separação ela é feita pela barra invertida. Observe esse caminho aqui, pessoal, onde eu tenho aqui, ó, unidade C, dois pontos, usuário Jimmy, barra downloads, ó, tá aqui a barra, ó, seria essa barra invertida. E concursos 2024, a barra IBFC, e você tem underscore, e aí você tem Correios. Tranquilo, pessoal? Portanto, aqui você marcaria letra C. Tranquilo? Cuidado, pessoal, que esse símbolo aqui que a gente chama de underline, o certo é underscore, porque underline quer dizer sublinhado. E o símbolo seria underscore. Então, como eu falei para vocês, gabarito vai ser a letra C. Próxima. Existem diversas extensões de arquivos, tais como PNG, GIF, CSS e JPG. Assinale somente as extensões de arquivos tipicamente utilizadas em imagens. Então, no caso aqui seria PNG, GIF, JPG e ainda outro exemplo seria o TIFF. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, o gabarito ficou 1, 2 e 4. Você marcaria a letra B. Não seria CSS, porque CSS seria folha de estilo. É como se você fosse estilizar, deixar mais bonito a linguagem HTML. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso, para arquivos de imagem, você marcaria PNG no 1, GIF no 2
e JPG ou JPEG no 4. Realmente o gabarito é a letra B. Próximo. Dentro dos vários aplicativos do Windows 10 em português, existe um arquivo que é utilizado para enviar e receber e-mails. Assinale a alternativa correta que apresenta o nome desse aplicativo. O ícone do aplicativo é esse aqui, ó, que seria e-mail. Então você marcaria a letra B. Próximo. Quando você verificar aqui, pessoal, na questão QEPJ, seria questão elaborada pelo professor Jimmy, que sou eu. Tranquilo? Então vamos lá. Dentro dos recursos do Windows 10, existe um que é utilizado para armazenar arquivos na nuvem e sincronizá-los em vários dispositivos. Assinale a alternativa correta que apresenta o nome desse recurso. A simbologia de ícone é esta aqui, então aqui você marcaria o OneDrive gabarito letra C. Arquivos na nuvem do Windows, você marcaria OneDrive. Próximo. Agora nessa temática vai ser o pacote Microsoft Office, editora de texto, editora de planilhas e editora de apresentação. Então vamos lá, questão 6. No editor de texto Word do Microsoft Office, muitas vezes é necessário inserir uma nova página em um documento. Assinale a alternativa que apresenta o atalho de teclado que permite inserir uma nova página. Então aqui você vai pressionar Ctrl mais Enter. E aí você marcaria a letra C. Inserir uma nova página em um documento no Word, você pressiona Ctrl Enter. Próximo. Arquivos em geral possuem extensões. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta qual é o formato de arquivo padrão para documentos criados no Microsoft Word. Então, a partir de 2007, você vai ter a extensão DocX. Portanto, o gabarito será a letra D. Próximo. Arquivos em geral possuem extensões. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta qual é o formato de arquivo padrão para planilhas que foram criadas no Microsoft Excel. Observa que para o Word nós vimos que a extensão padrão é DocX e para o Excel, nesse caso, a extensão padrão é a XLSX. Portanto, você vai marcar a letra A. Próxima. As células em uma planilha são identificadas por um sistema de coordenadas composto de uma letra e um número. Assinale a alternativa que apresenta qual é a célula localizada na terceira coluna, então, terceira coluna A, B, C, e na quarta linha, 1, 2, 3, 4. Então, observa que está aqui, ó, C4. Então, o endereço C4 corresponde a esta célula que está na planilha do Microsoft Excel. Portanto, a terceira coluna e a quarta linha, você marcaria a letra D. Então, olha só, coloquei aqui para vocês o seguinte. O Excel é um programa de planilhas eletrônicas desenvolvido pela empresa Microsoft. Ele faz parte do pacote de aplicativos do Microsoft Office e é amplamente utilizado para organizar, analisar e visualizar dados de maneira eficaz. O Excel é popular em ambientes empresariais, acadêmicos e pessoais, devido à sua capacidade de realizar cálculos, criar gráficos, tabelas e relatórios de forma automatizada. Então você tem aqui o programa Microsoft Excel, você percebe que o endereço A1 está selecionado por essa célula destacada em verde nessas versões mais atuais, onde seria a célula ativa no endereço A1. Observa aqui o cabeçalho da coluna, onde você tem A, B, C, são 16.384 colunas. A última coluna, que é numerada aí por letras, é a XFD, tranquilo? E aqui você tem o cabeçalho das linhas, que são numeradas até 1.048.576. Tranquilo, pessoal? Então você tem as linhas sendo numeradas.
e você tem as letras representando aí as colunas, cabeçalho das colunas. Tranquilo, pessoal? Beleza. Continuando, as principais funções do Excel. Planilhas, chamada em inglês de sheets. O Excel organiza dados em linhas e colunas, formando células que podem conter números, textos ou fórmulas. Você tem as fórmulas e funções. O Excel oferece um vasto conjunto de funções matemáticas, lógicas, financeiras, estatísticas e de texto. Essas fórmulas permitem automatizar cálculos complexos. Exemplo, você tem aqui igual soma, a função soma, abriu parênteses, e você tem aqui do endereço A1 até, observa que tem um sinal de 2 pontos que representa até A10. No caso aqui o endereço, cuja coluna é a letra A e a linha é a número 10. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui está sendo feito uma soma no intervalo de A1 até A10. Tem-se também tabelas dinâmicas que permitem resumir e analisar grandes volumes de dados de maneira interativa e dinâmica, facilitando a visualização de padrões e tendências. Nós temos os gráficos. O Excel pode transformar dados em gráficos como gráfico de barras, linhas, pizza, dispersão, entre outros, para facilitar a visualização de informações. Tem-se também a automação através de VBA. O Excel permite a criação de macros, que são scripts automatizados que podem executar uma série de ações repetitivas de forma automática, economizando tempo e esforço. Tem-se a manipulação de dados. No caso, o Excel ele pode importar e exportar dados em vários formatos, inclusive CSV, TXT, XML, SQL, e conectar-se à fonte de dados externas, como banco de dados e sites. Também tem a ideia de colaboração. Nas versões mais recentes do Excel, a colaboração em tempo real é possível através do armazenamento em nuvem, permitindo que várias pessoas trabalhem simultaneamente em um mesmo arquivo. Exemplos de uso do Excel. Nós temos aí o uso financeiro, estatístico, gestão de projetos e controle de inventário. Beleza, pessoal? O Excel é amplamente adotado por sua versatilidade e poder de manipulação de dados, desde tarefas simples até análises avançadas. As versões mais atuais do Excel geram arquivos padrões com a extensão XLSX. Tranquilo, pessoal? Dessa forma, nós verificamos aqui que o gabarito da questão, onde ele pediu a terceira coluna e a quarta linha, realmente foi a letra D. 10ª, analise a seguinte planilha eletrônica no Microsoft Excel. Então você tem aqui preenchido de A1 até C2. Agora a pergunta é, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2. Então observa que C2 está apresentando o valor 9. Então eu vou substituir os valores e encontrar esse valor. Então observa o seguinte, C1, observa que C1 vale 7. Então aqui você observa que ele vale 7. Tranquilo, pessoal? Mais aqui, vou olhar para a questão. Mais, menos, mais, menos. Beleza. B2, se você observar, B2 vale 2. Estou fazendo a substituição. Menos. Aqui mais, menos, aqui mais. Está na própria questão. Estou só acompanhando, pessoal. A1, observa que A1 vale 5. Vale tranquilamente aqui 5. E aí você tem aqui, mais, menos, menos, mais. B1, se você observar, o valor de B1 vale 4. Tranquilo? Estou só fazendo a substituição. E por último aqui, menos, mais, menos. O valor de A2, observa que A2 vale 3. Beleza, agora nós iremos analisar qual dessas expressões resultam no valor 9. Então vamos lá, 7 mais 2, 9, menos 5, daria 4, 4 mais 4, 8, 8 menos 3, 5. Então não seria a letra A. Observa na letra B, C1, 7 menos 2, você tem lá 5, mais 5, 10, 10 menos 9 dá 6, 6 mais 3 dá 9. Então a gente já marcaria por enquanto aqui a letra B. Vamos ver se tem outra que dá 9. Se der 9, seria anulada. Aí continuando aqui, 7 mais 2, 9, 9 menos 5, 4, 4 menos 4, 0, 0 mais 3, 3.
E aqui você tem 7 menos 2, 5. 5 mais 5, 10. Mais 4, 14. 14 menos 3, 11. Realmente o gabarito será a letra B. Próximo. Com base na planilha do Microsoft Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Vamos lá. Igual média, essa média é a média aritmética de A2 até. Observa que tem um sinal de 2 pontos, significa até. Então, até C2. Então, qual é a média de A2 até C2? De A2 até C2, você pode selecionar aqui, ó, marca esse ponto até este ponto. Ó. Então, observa que seria exatamente esse intervalo aqui. Ó. Então, vou fazer essa média aritmética. Como existem 3 valores, eu vou somar 4 mais 5 mais 6 e vou dividir isso aqui por 3, porque é a média aritmética. Aí observe que tem um asterisco, ó, multiplicar. Multiplicar B1, B1 vale 2. Subtrair A1, A1 vale 1. E somar mais C1, C1 vale 3. Beleza? Agora observa, ó, quando eu somar 4 mais 5 mais 6, ó, 6 mais 4 dá 10, mais 5 dá 15. 15 por 3 vezes 2 menos 1 mais 3. Eu vou deixar isso aqui dessa forma. Beleza. Agora observa que 15 eu consigo dividir por 3, que vai dar 5. Aí vai ficar 5 vezes 2 menos 1 mais 3. Isso aqui vai ficar, ó, 5 vezes 2 dá 10, menos 1 mais 3. Então isso aqui vai ficar 9, 9 mais 3, e daria 12. E aí você marcaria a letra D como gabarito. Tranquilo, pessoal? Você poderia multiplicar aqui, ó, 15 vezes 2 dá 30, 30 dividido por 3 dá 10, menos 1 mais 3. Eu poderia fazer aqui, ó, menos 1 mais 3, que daria 2, sem problema nenhum. Certo, pessoal? Porque é só pegar e colocar, ó, menos 1 mais 3 é a mesma coisa de 3 menos 1, que daria 2. Aí você fez aqui, ó, 15 vezes 2 sobre 3, isso aqui dá 30 sobre 3, que daria quanto? 10. 10 mais 2 daria 12. Da mesma forma, são operações aritméticas convencionais. Só deveria saber que o asterisco representa a multiplicação. Portanto, o gabarito aí será a letra D. Próxima. O pacote Microsoft Office oferta diversas ferramentas aos seus usuários. Um dos sistemas largamente utilizados deste pacote é para gerar apresentações. Então, qual é o programa no Microsoft Office que gera apresentações? Você marcaria o PowerPoint, gabarito letra B. Agora observe o seguinte, eu coloquei uma tabela do pacote Microsoft Office de 2007 até 2024, 365. Então você vai perceber que a extensão dos arquivos gerados pelo Word é DocX, trabalha com edição de textos. O Excel, planilha eletrônica, a extensão é XLSX. E o PowerPoint, a extensão padrão é PPTX. Portanto, você observa que na questão, o programa que gera apresentações em slides é o PowerPoint, que significa ponto de apoio. Beleza, pessoal? Observação. Existe a extensão de modelo. Então, você pode tornar um arquivo modelo. E a extensão para o Word é .x. No Excel é XLTX. E no PowerPoint, POTX. Beleza, pessoal? Então, em alguns concursos, eles cobram a extensão modelo. Tranquilo? 13. Arquivos, em geral, possuem extensões. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta qual é o formato de arquivo padrão para apresentações criadas no Microsoft PowerPoint. Então, a extensão seria letra C, PPTX. Tranquilo, pessoal? Próxima. Relacione as duas colunas quanto aos principais aplicativos para edição de textos, planilhas eletrônicas e editor de apresentações. Tabela dinâmica. Tabela dinâmica está associada ao Microsoft Excel. Mala direta. Mala direta é um recurso do Microsoft Word. E transição de slides está associado ao Microsoft PowerPoint. Lembrando que a extensão do Excel padrão é a XLSX, do PowerPoint é a PPTX
e do Word seria docx. Tranquilo, pessoal? Portanto, a relação ficaria 1A, 2C e, por último, 3B. E aí você marcaria a letra A. Próximo tópico, internet e aplicativos. Beleza. 15. Assinale a alternativa correta sobre a abreviatura TCP/IP em termos de rede de computadores. Então, TCP, pessoal, vai controlar a transmissão. IP é o protocolo da internet, ou Internet Protocol em inglês. No caso aqui, você vai perceber que o gabarito será a letra D, protocolo que controla a transmissão, e o IP seria protocolo de internet. Você associa o TCP, pessoal, a controle de tráfego, controle de transmissão. E o IP seria uma identificação ou o próprio protocolo da internet. Portanto, realmente o gabarito é a letra D. Próximo. IP significa Internet Protocol, ou protocolo de internet. É um conjunto de regras que definem como os computadores se comunicam na internet. Assinale os dois tipos principais de endereços IP, ou seja, versionamentos de IP. Tranquilo, pessoal? Então as versões são IP versão 4 e IP versão 6. Portanto, você marcaria a letra C como resposta. Beleza, então coloquei aqui para vocês o seguinte, pessoal. O IP versão 4 e o IP versão 6 são as duas versões mais utilizadas do protocolo IP, que define como os dispositivos de uma rede se comunicam e identificam uns aos outros. O principal objetivo desses protocolos é fornecer endereços únicos para dispositivos conectados à rede. O IP versão 4 é a quarta versão do protocolo de internet e foi introduzido em 1983. É a versão mais amplamente utilizada e fornece endereço de 32 bits. As características são: o comprimento do endereço ele tem 32 bits, o formato de endereço ele é representado por 4 números decimais separados por pontos, chamado de notação decimal pontuada, onde cada número varia de 0 a 255. A capacidade de endereços pode ser definida como aproximadamente 4,3 bilhões de endereços únicos, que seria 2 elevado a 32, o que foi considerado suficiente no passado, mas com o crescimento massivo da internet, essa quantidade de endereços tornou-se insuficiente. Exemplo de versão 4 seria 192.168.1.1. Esse é o endereço IPv4 típico, geralmente utilizado em redes locais. Os problemas do IP versão 4 seria o seguinte: com o crescimento exponencial da internet, a quantidade de endereços disponíveis no IP versão 4 começou a se esgotar, o que levou à criação de mecanismos como o NAT, que seria a tradução de endereço de rede, para reutilizar endereços em redes privadas e economizar o espaço de endereços públicos. Já o IP versão 6, ele foi desenvolvido para resolver a limitação do número de endereços disponíveis no IP versão 4. Ele foi introduzido em 98 e é a versão mais recente do protocolo IP. Ele utiliza endereços de 128 bits, proporcionando um espaço de endereçamento muito maior. As características do IP versão 6 são o quê? Comprimento de 128 bits, o formato de endereço ele é representado em 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, separados por 2 pontos. Cada grupo é de 16 bits, sendo representado por números hexadecimais, que vai envolver letras, de tal forma que vai ficar de 0 a 9 e de A a F. Beleza, pessoal? Qual seria a capacidade de endereços? Pode fornecer aproximadamente 340 decilhões de endereços únicos, que seria o quê? 2 elevado a 128 bits, o que é praticamente ilimitado em termos de disponibilidade atual e futura. Um exemplo de IP versão 6 seria esse número aqui, separado por 2 pontos. Tranquilo, pessoal? Então você observa que aqui seria um exemplo de IP versão 6. Este é o endereço típico do IP versão 6. Para a simplificação, com um grupo de zeros consecutivos, podem ser encurtados com 2 pontos, 2 pontos. Então, nesse caso, onde está aparecendo essa sequência de zeros aqui, eu poderia colocar apenas
dois pontos, dois pontos. Tranquilo, pessoal? Os benefícios do IP versão 6 são que espaço de endereçamento expandido, onde o IP versão 6 ele pode fornecer um número incomparavelmente maior de endereços relacionado ao IP versão 4. Autoconfiguração, o IP versão 6 facilita a configuração automática dos dispositivos em uma rede, simplificando o processo de conectividade. Segurança integrada, o IP versão 6 foi projetado com suporte nativo ao IPsec, ao IP seguro, que fornece segurança para autenticação e criptografia. Embora o IPsec possa ser utilizado na versão 4, não é obrigatório como na versão 6. A eliminação de NAT, como o IP versão 6 fornece um número imenso de endereços, o uso de NAT, a tradução de endereços para a rede, torna-se desnecessário. Então, nesse caso, você memoriza quais são as versões do IP, versão 4 e versão 6, gabarito, letra D. Tranquilo, pessoal? Lembrando que o IP versão 4 é de 32 bits e o IP versão 6, 128 bits. Isso vai influenciar na quantidade de endereços únicos de IP que você tem para trabalhar. Tranquilo, pessoal? Realmente D. Próximo. Os navegadores modernos possuem diversas funcionalidades para otimizar a navegação na web. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma função comumente encontrada em navegadores que melhora o desempenho ao carregar páginas frequentemente visitadas. Então você vai ter o que a gente chama de cache de navegação. A cache de navegação ela armazena temporariamente recursos das páginas, como imagens e scripts, para que não seja necessário ser baixados novamente a cada visita. Portanto, a gente marca aí a letra B como gabarito para essa questão. Tranquilo, pessoal? 18. Há uma função que permite ao usuário visualizar as páginas da web sem salvar seu histórico de navegação. Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa função no Chrome. Então, o nome dessa função seria navegação anônima. Gabarito letra C. Observe o seguinte, no Mozilla Firefox, você tem a navegação privativa. No Google Chrome, que foi o caso dessa questão, é navegação anônima. No Microsoft Edge, seria a navegação private, in private, navegação de internet privada. Então, observa, a tecla de atalho no Mozilla Firefox é o Ctrl+Shift+P. No Google Chrome e no Microsoft Edge, a tecla de atalho, a combinação de teclas seria Ctrl+Shift+N. Qual é a ideia da navegação privativa, navegação anônima, navegação em private? Em termos gerais, não salva o histórico de navegação, cookies, dados de formulários ou informações de sites visitados durante a sessão de navegação. Ao fechar a janela anônima, os cookies e outros dados de sites são removidos. Agora, o que é mantido? Se você baixou um arquivo, você vai observar que aquele arquivo que está na pasta Downloads, ele não será apagado. E se você favoritou um determinado site, também não será apagado. Observe que você pode apagar o histórico de downloads. Tranquilo, pessoal? Então, observa que o download, o arquivo em si, não será apagado quando você fechar a página de navegação privativa, anônima ou em private. Beleza? Portanto, realmente o gabarito é a letra C. Próximo. Assinale a alternativa correta com relação ao que se trata a afirmação abaixo sobre navegadores ou browsers em inglês. São pequenos arquivos de texto armazenados no dispositivo do usuário, como computador, tablet ou smartphone, durante a navegação na internet. São criados pelos sites que você visita e servem para armazenar informações sobre suas interações com esses sites. Então, observa que isso está relacionado aos cookies de navegação. Então, você marcaria a letra B. Observe que eu coloquei uma questão similar para que você verifique essa frase-chave. São pequenos arquivos armazenados no computador ou dispositivo do usuário. Aí você não perderia tempo, já marcaria cookies. Tranquilo, pessoal? Quando se visita um site, esses arquivos contêm informações que são enviados de volta ao site de origem durante a navegação subsequente, permitindo que o site reconheça o usuário e proporcione uma melhor experiência de navegação. Assim, com base nessas informações,
assinale a alternativa correta com relação ao nome desses arquivos. Então, são arquivos de cookies. Você marcaria letra A. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Próximo. Empresas constantemente contratam empresas para realizar um trabalho para melhorar a exibição de suas páginas web nos buscadores. Ou seja, buscam garantir sempre serem uma das primeiras nas referências de buscas pelo usuário. Assinale a alternativa que apresenta qual é o termo utilizado que descreve a prática de otimizar um website para melhorar sua classificação nos resultados de motores de busca. Então observe o seguinte, eu tenho uma empresa, eu vendo determinado produto, o cliente vai buscar por esse produto, como é que eu faço para me posicionar na hora da busca? Eu vou utilizar o que a gente chama de otimização para mecanismo de busca, que seria o SEO. Então você marcaria aí a letra B. Vamos lá. SEO significa otimização para mecanismo de busca. É o conjunto de técnicas e práticas utilizadas para melhorar a visibilidade e o posicionamento de um site nos resultados orgânicos, ou seja, não pagos, dos motores de busca, como Google, Bing, Yahoo, entre outros. O objetivo do SEO é aumentar o tráfego de um site através de uma melhor colocação nas páginas de resultado de pesquisa. Então, essa seria a nossa resposta, letra B. Eu coloquei aqui para vocês os principais elementos do SEO, que seriam palavras-chave, o SEO on-page, o SEO off-page, a experiência do usuário, o SEO técnico. Beleza, pessoal? Mas o que nos interessa é exatamente a ideia de qual é o recurso que é utilizado por empresas para melhorar a exibição de suas páginas nos buscadores, que seria o SEO. Letra B, no nosso gabarito. Próximo. Assinale a alternativa que apresenta especificamente uma ferramenta de correio eletrônico. Então, observe que você tem aí o Outlook, gabarito letra D. O Outlook é um cliente de e-mail. Ele permite gerenciar suas várias contas de webmail. Tranquilo, pessoal? Próximo. Tanto o Outlook como o Gmail tentam processar o máximo de spam para os usuários. Assinale a alternativa correta que tenha a definição de spam corretamente. Letra A. Envio massivo de e-mails indesejados, geralmente com fins comerciais, para inúmeros destinatários. É uma sigla para um sistema avançado de privacidade de correio eletrônico aplicado a mensagens. Isso aqui está fora. Método de classificação de mensagens eletrônicas utilizado por servidores de e-mail para priorizar a entrega. Fora. Método avançado de organização dos arquivos digitais de e-mail nas principais pastas do correio eletrônico. Essa também está incorreta. Portanto, o gabarito realmente é a letra A. Spam seria os e-mails indesejados. Beleza, pessoal? Letra A. Próximo tópico, antivírus e firewall. Vamos lá. O firewall exerce uma função crucial em sistemas computacionais. Assinale a alternativa que apresenta essa função crucial. Então, a ideia do firewall, pessoal, seria o quê? Seria trabalhar através de regras. Ele vai monitorar e controlar o tráfego de rede. Letra A. Otimizar o desempenho do sistema. Falso. Letra B, a resposta. Monitorar e controlar o tráfego de rede. Letra C. Monitorar a velocidade da internet. Falso. Letra D. Gerenciar a senha de usuário. Falso. Então, quais são as principais características do firewall? Primeiro, controle de acesso. Define regras para permitir ou bloquear tráfego de rede com base em critérios. Monitoramento de tráfego. Inspeciona e analisa o tráfego de entrada e saída para detectar anomalias. Proteção contra ataques. Bloqueia ataques como negação de serviço, que seria o DOS, malware e tentativa de acesso não autorizado. Observa que é uma proteção contra ataques. Ele não consegue, por exemplo, excluir o malware porque a função de exclusão seria do anti-malware, seria do antivírus, do anti-spyware, etc. Filtro de conteúdo. Filtra pacotes de dados com base no conteúdo, como tipo de arquivos ou URLs.
logs e auditorias, registra evento de rede e tentativa de acesso, útil para auditoria de segurança. Para o NET, ele vai esconder os IPs internos ao traduzir endereços IP externos internos. Inspeção de estado, mantém o controle do estado das conexões ativas, permitindo tráfego legítimo relacionado. Divisão por zona, separa redes em zonas interna, externa e zona desmilitarizada, aplicando diferentes níveis de segurança. VPN oferece suporte para VPNs, permitindo conexões seguras entre redes remotas. Política de segurança permite a aplicação de políticas de segurança centralizadas para a rede. Beleza, pessoal? Portanto, você vai memorizar o que já caiu em concurso, por exemplo, de soldado dos bombeiros militares combatente 2023. A finalidade principal de um firewall é controlar o tráfego de rede e proteger contra acessos não autorizados. Portanto, o gabarito para essa questão foi a letra B. Uau! 25. O que é um antivírus? O antivírus, será que ele é um tipo de vírus? Falso. É um aplicativo de segurança que detecta e remove programa malicioso. Realmente o gabarito vai ser a letra B. É um sistema operacional? Não. É uma rede de comunicação entre dispositivos eletrônicos? Também não. Então, antivírus é um aplicativo de segurança que detecta e remove malwares, programas maliciosos. Beleza? E nessa última questão, eu coloquei alternativas que caíram em concursos elaborados pela banca IBFC e nós iremos julgar como certo ou errado. Programas do tipo antivírus são softwares de segurança contra malwares. Isso aqui estaria correto. Somente o tráfego de dados autorizado por um firewall acessam o computador? Corretíssimo. Ele é a porta de entrada, ele controla o tráfego. Então, se ele controla o tráfego, somente o tráfego autorizado por ele vai acessar o computador. Próximo. Os firewalls, diferente dos antivírus, podem somente se apresentar sob a forma de hardware. Então, observe o seguinte. Quando você pensa em firewall, você pensa tanto em hardware, como também você pensa em software. Beleza, pessoal? Ele pode se apresentar nessas duas formas. Agora, quando você pensa em antivírus, você pensa apenas em software. Então, isso aqui estaria errado. Próxima. Nenhum antivírus consegue detectar e eliminar adequadamente os spywares e os adwares. Isso aqui está errado. É possível, sim, um antivírus ter a função anti-spyware e ele conseguir detectar spywares e adwares. Tranquilo, pessoal? Porque ele pode ter também um anti-adware. Então, realmente, você marcaria o item como errado. A proteção de um antivírus e de um firewall contra vírus e malwares funciona de maneiras complementares, cada um com um enfoque específico na segurança dos sistemas e redes. Enquanto ambos têm como objetivo proteger dispositivos contra ameaças, eles operam de formas diferentes para combater vírus, malwares e outras atividades maliciosas. Os antivírus são programas projetados especificamente para detectar, prevenir e remover vírus, malwares e outras ameaças de segurança, como spyware, adware, ransomware e trojans. A proteção de um antivírus tem como foco principal a detecção e remoção de malware. O escopo de proteção é proteger arquivos, programas, e-mails e outros conteúdos locais. Exemplo de ameaças detectadas: vírus, worms, trojans, ransomwares, adwares, spywares. Tranquilo, pessoal? Já o firewall, ele é um sistema que monitora e controla o tráfego de rede que entra e sai de um computador ou rede com base em regras de segurança pré-definidas. Ele não é projetado para detectar vírus diretamente, mas para bloquear acessos não autorizados que podem ser utilizados para entregar ou controlar malwares. A proteção de um firewall tem foco principal em controlar o tráfego de rede e impedir acessos não autorizados. O escopo de proteção é proteger a rede e o tráfego de entrada e saída. Exemplo de ameaças bloqueadas, tentativa de invasão, tráfego malicioso, comunicação com servidores de malwares e ataque de rede. Saiba que os firewalls podem ser implementados tanto como hardware quanto como software, ou até como uma combinação de ambos.
O antivírus, por sua vez, é sempre uma solução de software, pois ele precisa interagir diretamente com o sistema operacional para monitorar arquivos, programas e processos em execução. No entanto, em ambientes empresariais, soluções de segurança como UTM, que seria Gerenciamento Unificado de Ameaças, combinam firewall de hardware com funções de antivírus, tornando-se uma solução completa de segurança de rede e dispositivos. Quais são as principais funções do UTM, que é uma tecnologia que inclui o quê? Firewall, antivírus, prevenção contra intrusões, filtragem de conteúdo, VPN e relatórios centralizados. Tranquilo, pessoal? Mas veja que em concursos públicos eles fazem essa distinção de antivírus e firewall. O objetivo principal do antivírus: detectar e remover vírus, malwares. Qual é o objetivo principal do firewall? Controlar e monitorar o tráfego de rede. Qual o nível de proteção do antivírus? Proteção a nível de software, arquivos e sistema. Firewall seria proteção a nível de rede e comunicações externas. Funcionalidade do antivírus: escanear arquivos e processos em busca de ameaças. Já o firewall bloqueia conexões não autorizadas e tráfego suspeito. Qual é a proteção do antivírus? É contra vírus, trojan, ransomware, spyware, etc. Já o firewall, ele vai proteger contra ataque de rede, intrusões, comunicações de malware. Tranquilo? O foco do antivírus é a identificação de software malicioso localmente, e do firewall é o gerenciamento e filtragem de dados que entram e saem da rede. Beleza, pessoal? Então a gente julgou o seguinte, ó. O item 1 a gente julgou certo que os programas do antivírus são softwares de segurança contra malwares. Os antivírus são programas desenvolvidos para detectar, prevenir e remover malwares como vírus, worms, trojans, ransomwares, entre outros. Eles são essenciais para proteger sistemas contra ameaças. Então a gente julgou certo. O item 2 também te julgou certo, ó. Somente o tráfego de dados autorizados por um firewall acessa o computador. O firewall é um sistema de segurança que monitora e controla o tráfego de entrada e saída de uma rede. Ele permite ou bloqueia o tráfego com base em um conjunto de regras de segurança pré-definidas. Apenas o tráfego autorizado pode passar por ele. Então a gente julgou certo. A gente julgou errado esse item. Os firewalls, diferente dos antivírus, podem somente se apresentar sob a forma de hardware. Eu falei para vocês que firewalls podem ser tanto de hardware quanto de software. Um firewall de hardware é um dispositivo físico, enquanto o firewall de software é um programa instalado em um sistema operacional para monitorar o tráfego de rede. Então o item ficou errado. E o último item, para finalizar, disse o seguinte: nenhum antivírus consegue detectar e eliminar adequadamente os spywares e os adwares. Isso está errado. Muitos programas antivírus modernos possuem ferramentas para detectar e remover spywares e adwares. No entanto, alguns spywares e adwares mais avançados podem exigir ferramentas específicas para serem completamente removidos. Nesse caso, o item ficou errado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Baixa o material que está aí no link na descrição do vídeo, acessa o meu outro canal, que é o Jack Plus, e por aqui eu me despeço. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!